Olá! Nessa aula eu vou falar sobre o behaviorismo radical, uma outra abordagem dentro do campo da psicologia e que tem uma outra leitura sobre o ser humano, sobre os processos e como que o sintoma também é entendido. Para a gente conhecer um pouco da história do behaviorismo radical, ela é uma abordagem que foi construída nos Estados Unidos. Antes do behaviorismo radical, a gente tinha o behaviorismo chamado clássico, que é o behaviorismo do Watson. O Skinner, ele tem uma outra leitura do comportamento. Mas qual que é o ponto principal? O conceito fundamental para entender o campo da abordagem do behaviorismo é o próprio termo comportamento. É a partir daí que tudo se desenvolve. E assim como a Gestalt, o termo percepção quer dizer o próprio nome da abordagem, que é a Gestalt, o termo comportamento também aponta para a questão do behaviorismo. É bastante interessante isso. O comportamento no behaviorismo, ele é elemento central para entender o organismo, suas funções e a forma como ele lida. Ele é um ato que provoca respostas no ambiente e ele próprio é uma forma de resposta para o ambiente e se mantém ou não em função do que vem como consequência de sua ação. Então, todo comportamento, a chamada tríplice contingência, todo comportamento ele é provocado por um estímulo que faz com que esse comportamento se manifeste, provoca o organismo, o ser, enfim, a reagir, e esse comportamento tem consequências em novos estímulos que fazem com que ele aconteça ou não, com que ele seja reforçado ou punido. Então, um estímulo provoca a existência de um comportamento que é reforçado ou não por outro estímulo posterior. Então, diante de um evento, de uma situação, de um acontecimento, que é um estímulo, eu reajo. Eu ajo de uma maneira tal para lidar com isso. E a minha ação vai provocar consequências que vai dizer ou não se esse comportamento se mantém. Então, o ser humano, para a abordagem comportamental, não tem conflitos psíquicos, como no campo da psicanálise, das estruturas psíquicas, nem tem como na Gestalt essa noção de percepção, da figura e fundo, da questão do awareness, nada mais. Aqui o que está em questão é um organismo que se comporta no ambiente. Esse organismo, seja ele um animal humano ou não humano, não importa, ele vai estar sendo entendido a partir da noção da tríplice contingência. O que vai modificando é que quando a gente vai trabalhando com seres humanos no campo comportamental, a própria fala, a linguagem, ela é entendida também como um comportamento e é entendida como um comportamento verbal, que o animal não tem, por exemplo. Então, entra aí uma nova leitura, mas também a partir da noção de comportamento. Então, aqui a gente não tem uma visão humanista do ser humano. A gente tem uma visão cientificista, empiricista desse ser humano, que é alguém, um organismo, que interage. A noção de interação é muito importante com o ambiente, com suas variáveis, com seus eventos, responde a esse ambiente e é reforçado construindo novas habilidades, que no campo comportamental é chamado de repertório. Então, na medida em que ele se comporta no ambiente, ele constrói seu repertório comportamental. E é isso que é interessante, porque na medida em que ele está interagindo ali, novos comportamentos vão sendo produzidos. Não necessariamente esses comportamentos são bons, o que não significa que eles não sejam funcionais. Todo comportamento que se produz, ele é funcional. Então, aqui, além de ser cientificista e empiricista, o campo comportamental é funcionalista. Que o que é isso? Todo comportamento, ele funciona, mesmo que ele seja um problema. Se eu aprendi um determinado comportamento na minha interação com o ambiente, ele serve para responder a esse ambiente, mesmo que ele me cause algum tipo de sofrimento. Nesse sentido, tem uma proximidade com a leitura que a Gestalt terapia traz, de entender que o organismo se expressa ali, e isso, mesmo sendo ruim, é a forma que ele tem para lidar. Isso, inclusive, é muito próximo dentro do campo da psicologia. Eu vou discutir isso num outro vídeo.
O que está em questão é que no campo comportamental não tem os conflitos psíquicos, não tem a noção de mente inconsciente da metapsicologia freudiana, não tem a noção da Gestalt, da percepção de figura e fundo, do awareness e assim por diante. Tem a importância de entender qual que é o repertório comportamental dessa pessoa no ambiente em que ela está lidando com os eventos que estão sendo postos para ela. Então, o terapeuta comportamental, quando ele vai trabalhar, ele, antes de mais nada, ele vai ter que fazer uma análise dos comportamentos nesse ambiente, que é chamada de análise funcional do comportamento. Vou colocar cômpito aqui, aí você entende. A análise funcional do comportamento é entender qual que é a função do comportamento no ambiente, em função das suas variáveis que ele tem ali. Então, o terapeuta comportamental, ele vai estar ali entendendo quais são os eventos, acontecimentos da vida da pessoa, ver o que reforça, o que pune seu comportamento, e eles vão diferenciar tipos de reforçamento e punição. Então, tem o reforçamento positivo, tem o reforçamento negativo, tem a punição positiva, tem a punição negativa, para entender se o comportamento está sendo produzido nesse ambiente em função de que tipo de reforçamento ou punição, o que ele está ali relacionado, com qual variável. Na medida em que o profissional e o paciente vão descobrindo, eles podem criar novas habilidades comportamentais, novos repertórios comportamentais. Então, não precisa do divã, a análise funcional do comportamento é direta em cima da compreensão dos comportamentos que a gente tem ali naquele processo acontecendo. Essa é a distinção do campo da análise do comportamento para os outros campos, né? Então, por exemplo, uma criança que ela faz bagunça, uma criança que se irrita e ela sai chutando tudo, esse comportamento dela não é disfuncional, não é sem função. Ele tem uma função. Essa função responde ao fato de que, por exemplo, no momento que ele quer algo e pede para os pais, né, e os pais não dão, ao fazer birra, ao cair no chão, sair batendo, brigando, os pais vão lá e dão para ele alguma coisa e acabam reforçando esse comportamento. Ou seja, toda vez que ele vai pedir algo e ele não recebe, ele faz birra e ele ganha. Então esse comportamento é reforçado, ele aprende, ele tem função na relação dessa criança com o ambiente que ela vive. Entende? Na relação com o parceiro, com o companheiro, no trabalho, assim por diante. O que está em questão para o analista comportamental, para o behaviorista radical, é qual a função do comportamento no ambiente em que está sendo interagido ali. Então a noção de mente sai, a noção de inconsciente também sai e outras tantas, e o foco vai virando a analisar os comportamentos dessa pessoa, tá bom? Dá uma lida no material que eu estou deixando, se você tiver alguma dúvida, pergunta e a gente conversa um pouco mais, tá ok? Até mais!